Não é só com petróleo que se faz dinheiro na guerra. E nós vamos te mostrar como. Bom, o tópico de hoje que a gente quer trazer para todo mundo é falar um pouquinho mais sobre alternativas e lugares onde muitas vezes as pessoas não estão prestando atenção. Como hoje que a gente tem uma grande tensão geopolítica em torno do petróleo, mas muito dinheiro está sendo deixado na mesa ou se perdendo dinheiro sem o pessoal nem perceber o momento de mercado, né? É que geralmente quando a gente começa a falar sobre setores e subsetores que dão dinheiro em épocas não só de guerra, mas de crises, pandemias e afins, a gente fica muito obcecado a prestar atenção só naquilo que sai em notícias. Por exemplo, desde o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente vê todo mundo falando de petróleo, mas ninguém estava falando do enxofre. Ninguém estava falando do agro, que é totalmente dependente do enxofre, que é utilizado para criar amônia, que tem toda a cadeia de fertilizante sob demanda, né? Então, quando a gente também começa a pensar em guerra, a ponto de a guerra está funcionando e depende de uma demanda fortíssima quando a gente fala em energia. E, obviamente, como a maior commodity energética que a gente tem aqui, a gente vai estar falando em petróleo. Obviamente que existe toda essa tensão geopolítica, como tu mesmo comentou, entre países, mas não é só de agora que eles estão se preparando para isso. E hoje, quando as pessoas estão obstinadas e muitas vezes atrasadas para entrar no petróleo, porque a gente viu o Brent pulando de 60 e pegando hoje 111, 112, a gente realmente agora, depois de todo esse upside, depois de toda essa rentabilidade, a gente vai estar pensando em entrar no ativo. Tudo bem, existem perspectivas para beirar 200, como alguns estão falando, mas o ponto é, muitos vão utilizar principalmente do FOMO, né, do Fear of Missing Out, para conseguir montar uma posição tardia e muitas vezes ficar à mercê de expectativas, notícias, fatos relevantes, expectativas de acordo ou não, expectativas de descobertas de petróleo também, como está acontecendo bastante agora, que aconteceu da Petrobras, aconteceu na Polônia e em alguns outros países. Então, a gente acaba ficando muito obstinado no petróleo e esquece de todos os outros setores e subsetores que também vão ter nessa engrenagem a guerra. Obviamente que não é um assunto muito agradável de trazer, é algo mais delicado, mas a gente não pode esquecer que enquanto muitos estão sofrendo com isso, tem muitos fazendo dinheiro com isso. E também existem aqueles investidores que estão posicionados, que não se prepararam para lidar com esse momento, que estão negativados e que ficam também na expectativa de ser algum acordo para voltar, principalmente aqueles que estão em renda variável, a voltar a ver aquele símbolozinho verde de rentabilidade do lado do ativo. Então a intenção de hoje, principalmente, é trazer alguns setores e subsetores que permitam as pessoas a ter um pouco de diversificação, não sofrerem tanto com FOMO e também abrir um pouco esse leque de observação que elas têm, né? Que é muito limitado, principalmente quando a gente passa por períodos de crise e fica muito à mercê de notícias. Isso é um detalhe que a gente já tem conversado com alguns clientes já faz alguns meses até, que é justamente não ficar dependente de uma fonte, como por exemplo agora que a gente estava comentando o petróleo. Então tem outros lados dos setores, toda uma cadeia de produtos e subprodutos que vão estar sendo possibilitados, né, potencializados com tudo que está acontecendo. Então acredito que essa parte seja bem relevante para o pessoal. Eu acho que a gente pode começar abrindo uma plataforma interessante que mostra setores e subsetores através de um heatmap, né? Para quem não sabe o que é heatmap, é um mapa de calor. Ali a gente consegue observar os setores e subsetores que estão em alta, em baixa e as ações que estão dentro desse índice. Por cor, né? Exatamente. Com a coloração fica muito fácil de a gente ter essa forma intuitiva de compreender o que está acontecendo, mas também porque é gratuito. Qualquer um tem acesso, qualquer um pode pegar pelo celular, como a gente está aqui, por o seu laptop, pelo seu computador, deixar em casa, não importa, mas o acesso à informação é gratuito e é fácil. Tu vê, né? A parte mais interessante que eu vejo que é o visual. Quanto mais elevado o setor ou o subsetor está, mais positiva a variação, mais verdinho. Exato. E quanto pior a movimentação, mais vermelho escuro. Exato. Eu acho interessante a gente trazer apenas um setor para mostrar, até para instigar que as pessoas também busquem essa informação. Meu nome disso é autorresponsabilidade. A gente sempre bate nisso aqui.
E, obviamente, que não seria nós que entregaríamos tudo de mão beijada, né? Porque não é a nossa forma de pensar e porque isso também não vem de graça até nós. A gente precisa virar horas, perder noites de sono para ter acesso a essas informações e a pessoa, dentro da sua intenção financeira, também deve buscar estar atualizado, principalmente se é gratuita a informação, né? Então, eu traria aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que é os componentes de comunicação. As pessoas esquecem, e eu também vou trazer por aqui, as pessoas esquecem que quando a gente começa um período que vai ter uma necessidade de descrição, que existe toda uma estrutura, principalmente que descende das terras raras quanto aos materiais utilizados, a gente vê que isso acaba tendo uma cadeia que também vai ir de baixo para cima. E dessa maneira, a gente pode ver que uma das empresas que eu gosto muito de falar sobre é a Lumentum. É uma ação que eu até trouxe aqui no gráfico e também para tentar mostrar para as pessoas que existem outras ferramentas gratuitas. É possível utilizar o gráfico através da Barchart? É. Mas se tu tem a intenção de utilizar indicadores, de análise fundamentalista, Programação. ou até ver um histórico mais completo, com outras formas visuais, porque tem gente que não consegue ter a interpretação de um candle, por exemplo, a gente consegue utilizar uma forma gratuita também de observar esse cenário através do TradingView, através do Yahoo Finance. E se a gente for utilizar plataformas, porque muitos não sabem como operar através do TradingView, por exemplo, a gente pode estar utilizando até corretoras norte-americanas que são comuns aqui no Brasil, como a Avenue ou a Nomad, por exemplo. Lembrando que é necessário apenas R$200 Mínimo para fazer um câmbio e investir já em qualquer ativo lá fora. Então, nunca foi tão fácil, como a gente já trouxe em outros vídeos aqui. E a mesma maneira que existe o home broker dentro daquela corretora, tu consegue observar, analisar, criar os seus estudos numa ferramenta gratuita. Claro que quando a gente vai trabalhar com algoritmos mais complexos, ela vai exigir também um aporte para a elaboração dessas ferramentas de uma maneira mais complexa, mas ao mesmo tempo, apenas para validar informações, TradingView é uma ferramenta incrível e gratuita, assim como o Barchart. Então eu vou dar uma dica pro pessoal. Pega a instrução que tu deu do Barchart, seleciona um setor que você considera interessante para o futuro, viu aquele setor, vamos dar uma pesquisada. Quais ações, vamos pegar o ticker daquela ação, vamos copiar, vamos ir no TradingView, fazer um passo a passo, ver como é que está o gráfico, perceber se não é uma trap, uma armadilha, porque às vezes acontece. Pode ser uma ação que estava muito alta, ela caiu e agora está voltando, pode ter alguma coisa por trás. Pesquisa também no Yahoo Finance, para ver a parte fundamentalista, porque é muito importante ver a análise gráfica, mas também fundamentalista da empresa, e a gente faz um mix, parte técnica com a parte fundamentalista. Exatamente. Existem outras plataformas gratuitas ainda que a gente pode ir atrás da parte fundamentalista, a partir de indicadores, quando a gente quer um pouco mais de conhecimento para tomar uma decisão mais precisa. Mas eu trouxe aqui essa ação não por ser algo que a gente vai trazer como recomendação, é simplesmente para ilustrar que outros setores se desenvolvem com a guerra também. E a Lumentum, que é o ticker, como tu falou antes, LITE, é uma ação que, trazendo 1º de abril até do ano passado, beirava seus $58. Atualmente, ela está aqui no valor de $825. Não tem absolutamente nada aqui de petróleo, não está no setor de petróleo, não está em um subsetor de petróleo. E ao mesmo tempo é uma ação que performou muito pré-guerra e durante a guerra. Isso mostra que não é necessário a gente ficar à mercê de notícias, e se a gente tem ferramentas que possibilitam que a gente faça essas pesquisas, principalmente gratuitas, para não ter desculpas, a gente acaba conseguindo observar uma diversificação que pode ser muito interessante para ter uma carteira de crises. Exatamente. Esse é o potencial que a gente tem de utilizar as ferramentas a nosso favor. Fazendo toda essa análise, toda essa pesquisa, já falou também da Avenue e da Nomad. Não sabe começar, como tu falou, dá uma pesquisadinha nas corretoras, traz todo esse leque de informações, de ferramentas e começa a colocar.
Eu vejo muito que os nossos clientes eles têm curiosidade em saber mais, mas a parte prática é muito importante. Então, quando a gente entra também na parte de indicadores, como por exemplo o TradingView, ele tem um leque enorme de indicadores. E quanto mais se especializa, melhor. Exatamente. Lembrando que muitos utilizam Profit, mas vem de uma linguagem que é NTCL, que é proprietária deles. E o TradingView utiliza o Python de uma maneira muito comum, então para programadores também é muito interessante, porque acaba vindo outro leque, né? Como Exatamente. você falou, e a capacidade de tu conseguir progredir nos teus estudos, que é muito importante. E outro que é muito bom, a gente gosta também, porque o PineScript, se não me engano, é o do TradingView. E a conversão para o NTSE é muito prático, é muito simples de se fazer. Exatamente. Tem? Então, até para deixar muito claro e fazer como se fosse uma maneira de tu ter uma tabela com checklist para não perder etapas, vamos talvez entregar essa maneira com um passo a passo. Passo 1. Primeiro, vai no bar chart, filtra por setores ou subsetores. E a gente vai deixar os links também disponíveis. Né? Exatamente. Então, bar chart, vamos para os setores do heatmap, né? Exatamente. Que é o nosso mapa de calor. E a gente também vai deixar o link disponível embaixo para não ter aquela pergunta de eu não conseguir encontrar. Já vamos entregar o link pronto. Ponto 2. A partir daí, entra no subsetor, faz um pouco mais de análise gráfica. Como assim? Pega o ticker, dá uma analisada no gráfico para ver se não teve aquela trap, como a gente falou, que estava muito alta a cotação, ela caiu e agora ela está voltando. Isso pode ser uma trap. Exato. E se a gente não conseguir compreender muito bem as ações que estão aqui, para onde é que a gente vai? A gente pode pegar o ticker também e no próprio Yahoo Finance ou em outros sites, né? Dependendo do que a gente quer saber, porque lá a gente tem uma análise fundamentalista, né? Tem todos os dados de fato. E é tudo em inglês, não tem problema, tem a parte de tradução do próprio Google Chrome ou outro browser que você utiliza. Né? Exato, então a gente sai do bar chart, vai ou para Yahoo Finance, ou para o TradingView, ou para os dois. Exatamente. Porque um não impede o outro. Até eu gosto de fazer os gráficos, eu gosto de ver no TradingView, inclusive. Né? Exato. Bem mais prático. Mas os algoritmos, né? Os fundamentos eu gosto do Yahoo Finance, com certeza. E após, se tiver realmente uma perspectiva de fazer aportes... Aí a gente vai pro último passo, que é o que tu tinha comentado. Não sei como fazer. Cara, a Avenue, Nomad, faz a tua conta lá. São duas opções que a gente pode fazer para começar a investir, com um mínimo de R$200 para fazer o câmbio. Coloca lá, faz o câmbio, pega o ticket que tu acabou de analisar, coloca a quantidade ou o valor, faz a compra. Lembrando que o valor da corretagem, né? Perdão, eu te interrompi. Eu só ia trazer o ponto de ter Avenue e Nomad aqui, principalmente por ser instituições que vão ter a custódia lá fora. Esse é outro ponto também, muito importante. E é muito importante trazer isso no momento onde a gente está vendo o caso do Banco Master, pessoas que tinham investido um valor superior a R$250 mil e que vão estar limitadas a receber R$250 mil. Isso é outro detalhe que a gente sempre bate. Não busquem só rentabilidade. Ter a custódia lá fora é uma saída justamente para evitar este problema futuro. Diversificação não é comprar BDRs numa moeda utilizada aqui, né? Exatamente. É assim como ações lá fora. É assim como também comprar ETFs também. Exatamente. Assim como comprar um ETF de ouro não vai te garantir ouro físico em um momento de guerra. Exatamente. Lembre-se disso. Não estamos dizendo que não é bom, mas tem outras opções se a gente tem que ir para esse caminho. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês querem comentar, compartilhar, deixe um comentário aí, espero que vocês tenham curtido. E qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Até a próxima. Até mais.